SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco do SINT, nesta semana com duas participações. A vice-coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Santa Catarina, a professora Ilone Mourige. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar novamente aqui na TV Floripa e agradecer aí a oportunidade da gente poder estar divulgando então as nossas atividades do SINT desse mês, que foi o mês de outubro e o que nós temos aí para o mês de novembro, algumas delas, né, porque são tantas as nossas atividades e compromissos que nós temos com a categoria. É muita coisa, haja pernas e braços. Com certeza, haja pernas. E juntos pela primeira vez aqui no Floripa em Foco, o professor Francisco Assis Rocha, o diretor de organização do SINT. Bem-vindo, Chico. Obrigado, Silvio. Um abraço aos telespectadores nesse caso, né? Estamos aí para fazer um pouco da divulgação das nossas ações, como disse já a Ilone. Falar um pouquinho das caravanas do SINT, que foi uma questão que foi tirada no Conselho Deliberativo, que a gente ia fazer várias caravanas pelo estado todo, e essas caravanas têm o intuito de aproximar o SINT estadual da base, né? Então buscar uma conversa mais próxima com a base de maneira geral e fazer essa interlocução aí com o nosso filiado, o nosso professor. A sociedade em geral também, né? E a sociedade como um todo. Quer dizer que essas caravanas estão acontecendo no mês de outubro e novembro, professora? E qual o objetivo dessas caravanas? Então, a gente iniciou aí as caravanas no oeste, né, em Chapecó, e com as visitas nas escolas, e o objetivo dela é tratar aí dos assuntos, né, que estão aí na pauta dos seminários, que são macros, e que são eles aí o novo ensino médio, né, a lei da mordaça e o problema nosso de precarização, municipalização, terceirização e fechamento de escolas. Esses problemas todos que estão assolando a educação. Quer dizer que fazem reuniões, fazem seminários. Essa caravana serve para fazer seminários macro-regionais? Isso, a gente chega na região, né, a caravana todos os diretores, né, do SINT, chega na região e aí a gente parte para visita nas escolas, conversar com os professores, verificar os problemas, que são vários problemas em todas as regiões, uns mais a questão de fechamento de escola, municipalização, que foi o caso de Joinville, né, que a gente presenciou e mobilizou aí a categoria, e não só a categoria, mas também a comunidade em geral. Participamos da assembleia, fizemos aí vários enfrentamentos, né? Também a questão da militarização e todos os outros problemas, e também os problemas, como tem aí o caso que a gente conseguiu resolver em partes aí, que é reverter, que é a questão, né, da escolha de aula dos professores. E isso então vem trazendo assim para nós aí uma parceria maior aí com tanto a comunidade como os professores, e uma aproximação nossa, né, em geral, e principalmente para nos fortalecer e fazer um enfrentamento com o governo aí, que a gente vê assim um momento assim de muitos ataques, né, que vem aí destruir, e principalmente agora fazer com que o professor inclusive perca a sua vaga de trabalho num futuro bem próximo. E quem que está sendo convidado para participar desses seminários? Os professores, a sociedade, os alunos também, professor? O nosso principal objetivo é trabalhar com a categoria, mas claro, a gente também convida aí os alunos, né, e a comunidade é aberto, né, o seminário ele vem aberto para toda a população e principalmente, claro, para a categoria dos professores, mas ele não deixa, né, de envolver toda a comunidade escolar e principalmente das regiões. Certo. E o governo, com esses ataques todos, o mais assintoso, acho que é o da lei da mordaça. Não é não, professor? Que quer impedir o debate justamente nas escolas. O projeto da lei, pseudo-projeto da lei da mordaça ou da escola sem partido, é um projeto que vem para agredir mesmo, né?
Ele não está implantado ainda, né? Não está. Está em discussão. Está em discussão. E assim, a gente entende, e nós temos clareza isso dentro do nossa estrutura judiciária do Sint, o jurídico do Sint tem muito clareza que primeiro que é inconstitucional. Né? Por quê? Porque a lei da mordaça ela vem impor sanções ao servidor. Né? Por exemplo, o que o servidor pode, o que o servidor não pode, se impor penalidades ou punições ao servidor que tomar essa ou aquela atitude em sala de aula. E aí eles barram numa questão da Constituição que diz que só pode versar sobre isso o executivo, entendeu? Então, não pode um deputado, um vereador, legislativo apresentar um projeto nesse sentido, por quê? Porque ele tem vício de forma, entendeu? Então, tem um vício de origem lá na lei, na própria lei. Então, já começa por aí que ele não tem sustentação jurídica, né? E aí eles barram em outros problemas, né? Quais são os outros problemas? Na verdade, a gente entende assim que é uma grande cortina de fumaça o Escola Sem Partido. Para esconder o quê? Aí que está o X da questão, né? Ele vem por trás, o que vem por trás? Vem por trás uma direita que está tentando se articular aí. Se manter, inclusive, né? Porque a gente está olhando aí a mídia a nível nacional, a gente percebe uma situação dessa direita medonha, né? Numa proposta que a Leandro já chamou atenção também, de retirada de direitos aí, de maneira geral, dos servidores. E em função disso, o projeto Escola Sem Partido, ou Lei da Mordaça, ele tenta criar um medo na categoria, né? Dizendo, olha, vai ser implantada uma lei nesse sentido e você vai sofrer punições, sanções. Não reajam, não façam nada. Exato. Não esclareçam seus alunos. Mais ou menos nessa linha. Inclusive com relação a fechamento de escolas, né, a não se impor. Nem isso pode ser discutido. Não pode. Você falou, você vai sofrer punições. Né? Professor, me lembrou as coisas do MEC USAID, que foi aquele acordo firmado em 1968, em plena ditadura militar aqui no Brasil, que estabeleceu um plano de ensino que meio deixa as pessoas fora da realidade. Não é uma continuação desse MEC USAID, não, que a gente está assistindo? O nosso jurídico ele tem um acúmulo bem interessante de discussão a respeito desse assunto. E eles trouxeram uma informação para nós de que esse Miguel Najib aí, que é o cara que está propondo essa Escola Sem Partido, ele copiou o projeto ipsis liter do que veio lá dos Estados Unidos. Em 68. De 68, no período da ditadura militar nossa aqui, e período, se a gente lembrar, da Guerra Fria, né, o antagonismo que existia entre capitalismo e socialismo. E para impor essas sanções, então, propõe mais ou menos um segmento daquilo que se verificava naquele período da história. Que é um plano de ensino que só ajuda a formar servidores, assim, braçais, né? Meros serviçais braçais, não ensina a pessoa a pensar, a raciocinar, né? Mero apertadores de botão. Exatamente. Não é para isso que serve esse plano de ensino é essa a intenção deles. E aí a gente, quando eu falava lá que isso é uma cortina de fumaça, a gente, se for observar, os projetos que estão colocados aí, que a gente está discutindo nos seminários, eles vêm discutir exatamente isso. Porque o que é esse projeto do novo ensino médio? Né? A reforma do ensino. E que a Ilone pode falar com um pouco mais de acúmulo disso, mas é uma proposta de criar uma mão de obra meramente apertadora de botões, como você falou aí, né, com o mínimo de conhecimento técnico, para não questionar, mas seguir a risca, formar a mão de obra, o peão chão de fábrica. Né? Então, enquanto Sint, enquanto entidade sindical no educacional, entendemos que a nossa função primordial é formar um aluno crítico e que pense sobre. Né? Independente se ele vai apertar botão ou não vai apertar botão, mas que ele entenda e não fique alienado do processo. Né? Que se entenda como sujeito e que consiga fazer uma leitura sujeito do mundo, histórico, né? Um sujeito histórico e atuar nesse Exato. mundo. Né? Exato. Essa reforma, o que está propondo essa reforma?
professora? Então, o que a gente vê, assim, falando aí a nível de Brasil, né, a gente percebe que a elite brasileira, ela vem impondo aí barreiras, né? E na educação, infelizmente, de que forma? Através aí da lei da mordaça, né, do novo ensino médio. Por que o novo ensino médio? O novo ensino médio já foi implementado aqui em Santa Catarina, já em 14 escolas, isso nesse ano de 2017. E onde foi implementado isso, a gente tem assistido às escolas e a gente vê, infelizmente, os professores estão contentes onde está ocorrendo isso. Por que no início esse projeto, a princípio, parece dar certo? Porque ele é um projeto piloto. Né? E sendo um projeto piloto, ele não está sendo implementado tanto de que forma que vai ocorrer o ensino médio, tanto que a portaria, olha só, a portaria que fomenta, né, que regulamenta o novo ensino médio, ela saiu agora, né, em 13 de junho de 2017 e as escolas já iniciaram no início de 2017. A portaria só saiu agora. A maioria dos professores não tem conhecimento dessa portaria, principalmente no artigo 10, eu quero me referir aqui, o artigo 10 que diz que tem que ter o aceite, que está lá escrito, né, nesse artigo, tem que ter o aceite não só dos professores, mas da comunidade em geral. E o artigo 12, que me preocupa mais, que é no inciso 8, ele informa lá que no período de até 3 anos, veja, período até 3 anos, ele não pode ter, a escola, ela só vai poder abrigar os alunos do ensino médio. Então, alunos de EJA, e está lá, né, na lei, EJA, aluno no ensino noturno e o fundamental não podem mais funcionar na escola. Ensino noturno não mais? Não terá ensino noturno na escola. Então... Não vai ter direito à escola. É por isso que nos preocupa isso. Quer dizer, a gente sabe que a educação pública não vai mais ter para o aluno pobre. Né? Por quê? Primeiro, dessa forma, não vai mais ter também o fundamental na escola. Em caso de escola que está para ser implementada esse ano, que a gente está informando, os diretores estão dizendo não, isso não é verdade, o ensino fundamental continua ano que vem. Tudo bem, continua ano que vem, mas no próximo ano, está dizendo lá, em até 3 anos não vai ter mais. E aí a gente vê realidades, a gente visitou algumas escolas e a gente vê a realidade onde tem a maioria dos alunos são de ensino fundamental e nem tem, por exemplo, no bairro, não tem escola do município. E para onde que esses alunos vão ir? Que é a nossa preocupação. E o que é pior, os professores que estão ouvindo, né, vindo com essas informações que vêm das GEREDs aí do governo e que não esclarece essa situação, né, para os professores. E é um projeto de lei aqui para o estado de Santa Catarina, não é de âmbito nacional? Nacional. E o artigo 12 é que põe o fim do ensino noturno. E esses EJA, que é o ensino de jovens e adultos, né, que a pessoa que não pôde concluir... Mas aí é outra questão, Silvio, é só nas escolas de ensino médio que não terão mais noturno. Porém, nós temos ainda mais o problema que a partir do ano que vem, já veio no edital agora das matrículas, que em todo o estado as aulas do noturno vão iniciar, né, Francisco? Vão iniciar a partir das 18h30. E com isso também já está ocorrendo uma grande evasão, porque algumas GEREDs, já como é o caso da regional aí, quero falar, e o Meio Oeste, em Caçador, por exemplo, infelizmente, a GERED já aderiu a essa forma do início das aulas 18h30 e aí os alunos que começam que trabalham não conseguem chegar na aula em tempo. Qual é o horário habitual vão perdendo. hoje? É 19 horas? 19 horas. É 19 horas. Com essa antecipação, foi feito aí, esse enfrentamento já foi feito na região de Joinville, aqui de Florianópolis e várias outras aí, aonde eles conseguiram manter. Mas agora o governo vem mais firme dizendo que é no estado todo. E essa forma, né, de começar esse novo horário, nós sabemos que também vai aumentar a evasão escolar. Veja, Silvio, isso que a Ilone chama atenção é bem interessante de observar, porque são duas ações, se você for observar. A primeira, a questão da lei do novo ensino médio, que está sendo implantada em algumas escolas pilotos, e a outra é a questão da mudança desse horário, do início dessas aulas. Então, tanto numa quanto na outra, você limita para a presença do aluno trabalhador, né?
E a gente tem um histórico, eu, por exemplo, venho da região norte de Santa Catarina, que é a região de Araguá, Joinville, onde você tem uma política ou uma tradição muito grande de o aluno chegou lá no segundo, terceiro ano, ele já está no mercado de trabalho, né? E aí esse aluno do mercado de trabalho vai ser um aluno evadido porque ele não vai conseguir chegar no horário em tempo hábil. Ao invés de facilitar a vida do aluno... Vai complicar. E daí a Ilone estava nessa reunião também, numa determinada reunião que nós tivemos, numa audiência com a Secretaria de Educação, que a gente solicitou e eles nos atenderam. No entanto, quem nos atendeu foi o secretário do secretário, né, porque o secretário de Educação não recebe o Sint, né? Mas esse secretário do secretário disse para nós que é a intenção da secretaria fechar o ensino noturno. Não foi, Ilone? Foi. Ele deixou muito claro que a intenção é fechar o ensino noturno. E daí isso fica claro para nós que não é a proposta de educação que nós defendemos. Nós defendemos uma educação que seja universal. Formadora de cidadãos, exatamente. Não uma questão econômica. Exatamente. E que seja universal, que seja acessível a todos, né? Nesse caso, tanto a questão do horário quanto a questão do novo ensino médio, ela fica limitada a uma determinada parcela da sociedade, né? Porque quem vai estudar aí é aquele aluno que não pode trabalhar, que não vai trabalhar. Né? Porque ele não pode trabalhar nesse caso, nesse momento. E tem muitos municípios catarinenses, Brasil afora, pequenos, em que só tem o quê? Uma escola de ensino médio? Não vai mais oferecer ensino noturno nessa cidade? Exato, é isso que já está ocorrendo, né? Aí vai para o fundamental, vai para o municipal e o município não consegue arcar, né, com as despesas. E o que ocorre, por exemplo, em algumas regionais, que aí o município faz o quê? Acaba entregando as creches, né? As creches para, quer dizer, o ensino infantil, que é uma obrigação também e que aí a obrigação de quem já não está mais valendo muito, né? E ele acaba entregando para as ONGs, né? Como é o caso que aconteceu, que ocorreu aí em Caçador, né? O município entrega o ensino infantil para uma ONG e depois vai para poder assumir o fundamental, que o governo também já não oferece mais, porque acaba mudando esses horários do noturno e aderindo ao ensino médio. O novo ensino médio, que aos poucos a gente observa que vai ocorrendo em cada GERED com mais, né, frequência, outras menos. Então isso tá vindo assim um efeito, né, dominó, e cada GERED, umas aceitam, outros os professores conseguem com o debate, com maior conhecimento, né, conseguem impedir, porque eles podem, porque isso depende de quem? Está escrito lá na portaria, né? O artigo 10 está dizendo, tem que ter o aceite da comunidade e dos professores. Então, agora a gente pode fazer, né? Agora a gente pode fazer o enfrentamento e a gente pode impedir. A partir do momento que é assinado, aí não tem mais o que ser feito. Floripa em Foco do Sint, nesta semana com a vice-coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui em Santa Catarina, Ilone Mouride, e também o professor Francisco Assis Rocha, da área de Geografia de Jaraguá do Sul, diretor de organização. E estamos conversando sobre a organização destas caravanas por todo o estado de Santa Catarina para discutir essas questões que eles estão aqui levantando. Já houve a caravana com os seminários macro-regionais no oeste, lá em Chapecó, no norte, em Joinville, no sul do estado de Santa Catarina, em Criciúma, e agora no dia 10 de novembro, no município de Lages. E vai ser um formato um pouco diferente em Lages. O que vai ter a mais? Isso. Vai ser mais longo? Então, em Lages, vai ser, o formato continua sendo o mesmo, apenas a data, que vai ser também no dia 10, que vai culminar o seminário, né? Nós vamos estar fazendo a partir da quarta-feira daquela semana, né, do dia 9, até porque nós temos aí também a realização da CONAP, né, que é na região meio-oeste em Joaçaba, que depois o Chico vai estar também dando mais detalhes, né, no dia 7, aí dia 8 e 9 a gente vai estar fazendo visita na região, né, toda a região aí do Planalto e meio-oeste, né, que abrange aí curitibanos, Videira, Caçador, Lages, né? Isso, é macro-regional. Enfim, todos os municípios ali, né?
E depois, então, o seminário que vai iniciar a partir das 14h30, né, em Lages. E após o seminário teremos, então, o ato público em defesa aí, né, da escola pública, que vai ocorrer, que isso é um ato também nacional, né, chamado pelas centrais, esse ato, porque tinha que lembrar, dia 11 entra em vigor a nova reforma trabalhista. E daí a CUT e outras centrais chamaram para o dia 10, nós fazemos ato em todo o Brasil. Nós teremos atos já programados em Joinville, Lages e Florianópolis, né? Certo. Então são atos macro-regionais também. E daí, como nós já tínhamos a agenda marcada das caravanas, então a gente deu juntamos a ação. E aí o ato vai acontecer então no dia 10 lá em Lages, culminando com o nosso seminário também. Macro-regional. Todo mundo convidado. Entre na página do Sint, sint-sc.org.br, para ter exatidão de horários e local, e participe, né? Venha para a rua. E a professora Ilone comentou aqui do CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação. O que é essa CONAP? Na verdade é assim, ó, a CONAP ela nasceu da saída de órgãos como a CNTE, CONTE da CONAI. A CNTE é a Conferência Central... Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Isso. E a CONTE dos Trabalhadores em Educação, mas privados, né, nesse caso. E nós saímos do CONAI. Que é o Conselho Nacional... Da CONAI. Isso, da CONAI, nós saímos da CONAI, que era essa conferência que estava acontecendo. Só que daí o que acontece? Essa conferência é a conferência oficial, né? Do governo, e financiada inclusive pelo governo. Aí o que o governo fez? Ele começou a determinar, baixou algumas portarias limitando questão de gasto público nesse setor e impedindo a presença de algumas entidades, né? Impedindo a presença de algumas entidades, participação, inclusive determinando quem é que ia participar, entendeu? Mudando as regras do jogo no meio do jogo. Né? Isso já tem, essas regras já estão escritas? Estavam estabelecidas já há tempo já. Mudou. Né? E aí algumas entidades se retiraram E daí uma dessas entidades é a Confederação, que nós pertencemos, Nacional de Trabalhadores em Educação, que está realizando as conferências populares. Exatamente. E daí as conferências populares, ela tem exatamente esse viés, esse caráter de serem populares. Quem participa? Toda a comunidade organizada, civil organizada. Né? Então a gente tem a presença de comunidades quilombolas, a presença da questão da educacional mesmo, né? Os sindicatos educacionais, tanto municipais quanto estaduais, as organizações de bairros. Né? Então a comunidade como um todo está convidada a vir discutir conosco a questão da educação. Tanto, né, Francisco, que aqui em Santa Catarina, porque como o Fórum Nacional, então ele se dividiu por isso, né, porque o MEC começou a fazer essa exclusão. Nós aqui do Fórum, porque eu também sou membro, né, do Fórum Estadual de Educação, e nós, enquanto Fórum Estadual, a maioria, né, dos membros do Fórum também decidiu por aderir à CONAP e não à CONAI. Então o Fórum é que está organizando, né, toda a sociedade civil, como o Francisco está comentando, só para complementar. Isso. E reuniões em todo o estado também? Reuniões em todo o estado. Nós já temos organizado ela já em Joinville, está organizando ela em Blumenau, né? Hoje iniciou, a abertura foi hoje, né, a primeira CONAP regional, que é também na macro regional, está ocorrendo nesse momento em Chapecó, né? E no dia 7, que nós estamos também, já está tudo organizado e a gente já está mobilizando para a CONAP em Joaçaba, no dia 7, então, de novembro. Então está para surgir uma nova entidade nacional aí, para se contrapor a essa manipulação? Isso já está organizado a nível de nação, inclusive, né? Levantar as propostas para uma educação efetiva, formadora. E que vem, a proposta a gente discutir com a comunidade, né? Porque o que a gente percebe é que o governo está cerceando a gente nesse sentido.
né? De diversas formas ele apresenta um processo de cerceamento aí, que é a questão, por exemplo, do novo ensino médio, que vai limitar, a questão da escola sem partido, que vem limitando. Então, se a gente for observar, tem um monte de... Também tem os eixos, né? Isso. Principalmente a questão de valorização, né, do profissional da educação e tantos outros aí, né, a questão de... São 8 eixos, né, que a gente debate, né, Chico, que a gente vai estar debatendo e a gente escolhe em cada etapa regional. Lembrando que a gente vai ter aí a etapa estadual da CONAP, que vai ocorrer no dia 10 de março de 2018. E aí a etapa nacional, que vai ser no dia de 26 a 28 de abril em Belo Horizonte. 2018. Então ela já está toda organizada a nível nacional. Os outros estados também já estão tocando as etapas regionais. As etapas estaduais no início do ano aqui em Santa Catarina, alguns já têm também etapa estadual no final do ano e assim sucessivamente nós vamos combinar na nacional. Então as etapas municipais vão eleger os delegados para a etapa estadual e as estaduais é que vão tirar os delegados que vão para Belo Horizonte em abril do ano que vem, de 18. Vai render muita discussão aí nessa água embaixo da ponte. Com certeza. E o curioso de tudo isso, Silvia, é que assim, ela volta para suas origens, se for observar, né? Porque as conferências que começaram a discutir educação, elas nasceram exatamente disso, de uma mobilização, movimentação popular, né? Porque aí o governo foi lá, encampou e começou a discutir isso de forma oficial e, enfim, a partir de governos. E esse governo que está colocado, que é um governo golpista, né? Nós temos que deixar claro isso. E a gente tem duras críticas a ele, né? Tanto que nós não sentamos com ele. Não só no campo da educação, mas também da reforma trabalhista, da venda do patrimônio brasileiro. Isso, e veja que não tem representatividade, né? Um governo que tem 90 e tantos % de rejeição, não tem sustentação, no entanto se mantém à custa de muitos milhões. Folclore aí, né? Diz a lenda, reza a lenda aí, que são muitos milhões em malas de dinheiro sendo indicados aí para deputados para garantir a presença desse só cuidado de não citar nomes, porque senão nós vamos ser os culpados. Exatamente. Né? Então, em função disso, se mantém. Né? E daí, essas CONAPs, ela tem exatamente isso. A gente vai voltar para as origens, discutindo de fato com a comunidade de maneira geral, o que é a educação e como é que se encaminha isso. O que é a educação com E maiúsculo. Exatamente. Né? Bem, só para fechar então esse Floripa em Foco, as caravanas já aconteceram no oeste de Santa Catarina, no norte e no sul do estado. Dia 10 acontece em Lages e temos ainda 2 etapas, uma aqui em Florianópolis, que vai ser a última no dia 30 de novembro, e a de Blumenau, em Dayal, no dia 23 de novembro. Isso fecha o ciclo das caravanas. Exatamente, fecha o ciclo, né, desse ano aí das caravanas. E a gente quer agradecer também, né, a receptividade que a gente teve na região onde a gente passou, nas regiões, as escolas, agradecer aos professores que nos acolheram, né, nos receberam na escola, pediram para segurar um pouco mais aí do tempo para ouvir, porque assim é um assunto novo, o novo ensino médio, a questão do noturno, são todos problemas, vamos dizer assim, né, problemas novos que vêm aí para agredir principalmente professores e alunos. Então a gente agradece aí né, a participação. A participação, né, e a acolhida dos professores, e dizer que logo estamos aí também chegando então na região de Lages, na região de Blumenau, né, os professores de Blumenau, logo a gente vai estar aí com vocês nas escolas, e também aí os professores aqui da Regional Florianópolis e São José e toda a macro regional aqui. É isso, professor. É isso, então reforçar o convite que a Ilone fez, né? De novo, é importante o que ela colocou, porque assim, a gente foi para as escolas, para a base de maneira geral, e a gente teve uma receptividade, como disse a Ilone, muito boa, os professores nos ouvindo de fato, que vindo para a discussão conosco, né? Participando dos processos, participando dos debates. E extremamente importante num período da história em que estão tentando cercear a voz do professor. Então, acho que a categoria está mostrando
que nós temos um novo horizonte à frente, não dá para baixar a cabeça para governo nenhum, né? Nós estamos aí exatamente fazendo a resistência e o Cinti protagonizando isso tanto nas caravanas, que combina com os seminários, como a questão da CONAP que a gente está à frente. Então, assim, uma agenda bem intensa, né? Bem densa, mas a gente tem perna e vamos tocando isso. Então a gente finaliza parabenizando, né, tanto a professora Ilone Mauridi, a vice-coordenadora do Cinti, quanto o professor Francisco Assis Rocha, da organização, diretor de organização do Cinti, pelo trabalho, né, que desenvolvem em defesa não só da categoria, mas principalmente do nascimento de cidadãos com C maiúsculo, né? Porque os ataques esses ataques você ouve falar na mídia convencional, né? Aqui a gente tenta colocar soluções. Propositivo, né? Propositivas, né? E você pode rever esse Floripa em Foco daqui a pouco, a partir das 22 horas aqui mesmo na TV Floripa, ou visitando a página do Cinti, até para se informar melhor desses horários e locais da caravana, que acontece ainda em Lages, repetindo, no dia 10 de novembro, em Indaial, na macro-região de Blumenau, no dia 23 de novembro, e finalmente aqui em Florianópolis, fechando esse ciclo de caravanas, no dia 23. Todos numa quinta-feira acontecem, né? Isso. Todo mundo convidado, né? Com certeza. Inclusive você, telespectador, que pode rever esse Floripa em Foco na página do Cinti e aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cinti-sc.org.br.